o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos a leitura em resultados. A aula de hoje, o segredo das pessoas que crescem, fazendo as outras pessoas também crescerem. Então, a gente já entendeu que a gente vai falar sobre ajudar o coleguinha, ok? O mundo não gira em torno do seu umbiguinho, ok? Vamos lá? Estudando estamos o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie, módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. E nós estamos no capítulo 6, que se chama De Crédito, tá? O capítulo 6 eu dividi em duas partes, né? E aí a aula fica dinâmica, tá? E você consegue assistir naquele tempinho que você tiver livre. Então, a gente já estudou na última aula a primeira parte do capítulo 6 e hoje a gente vai finalizar, tá? Perdeu a primeira parte? Volta lá, volta uma aula e assiste para você entender tudo que a gente vai conversar aqui hoje, ok? Eu sempre começo a aula fazendo uma pergunta sobre a sua vida, porque aí você pensa para poder responder, e aí eu automaticamente, só de você fazer isso, eu já estou te colocando dentro do assunto do livro. Fica melhor para você prestar atenção e aprender comigo aqui, ok? Então, eu quero saber, quando alguém do seu lado conquista uma coisa importante, qual que é a sua primeira reação? Primeira. Você sente uma alegria verdadeira pela conquista do outro? Ou você sente necessidade de mostrar que você também participou daquilo? Como que é aí na sua cabecinha, né? Eu fiz essa pergunta para você porque essa pergunta ela revela muito sobre a forma como você enxerga o sucesso e os relacionamentos, tá? Tem gente que acredita que para vencer na vida tem que se aproximar de pessoas que são bem-sucedidas, né? Mas tem uma outra forma, né? Que é muito mais poderosa. Que em vez de você buscar só aquelas pessoas que podem ajudar você a crescer, você escolhe ser uma pessoa que também ajuda as pessoas ao seu redor a crescerem. Vocês entendem a diferença entre esses dois tipos de pessoas, né? Tem muita diferença. Tem uma diferença enorme entre essas duas atitudes, certo? E é sobre isso tudo que a gente vai conversar hoje. Então, já fica mais fácil entender por que a aula de hoje se chama O Segredo das Pessoas que Crescem, fazendo outras pessoas crescerem, né? Então, em vez de você ser o carrapato agarrado em quem tem sucesso, seja você a pessoa que ajuda os outros a crescerem. E aí você cresce também, tá? É sobre isso. Então, a gente vai para o livro agora, depois eu vou pegar o coração do texto, gerar uma ferramenta de transformação, que é o tijolinho do dia, para você colocar na sua construção, a construção do seu sonho, seja ele qual for. Tá? Todo dia você colocando um tijolinho novo, seu sonho vai ser construído muito antes do que você pensa, certo? Esse é o meu propósito com você, fazer da sua vida um lugar melhor e você faz da vida dos que estão próximos a você um lugar melhor também. E assim a vida de todo mundo fica um lugar melhor. Ok? Então vamos seguir, né? Vamos seguir com o estudo do livro, chegando na parte final do capítulo 6, de crédito, tá? Então vamos lá. Dizem que para ser bem-sucedido você deve se cercar de pessoas bem-sucedidas. Embora haja certa verdade nessa afirmação, poucos veem que existem duas maneiras de encarar essa ideia. Ou você pode fazer amizade com pessoas já bem-sucedidas, ou você pode buscar o sucesso para aqueles que já são seus amigos. Qualquer que seja o caminho, uma coisa é certa: o seu sucesso sempre é medido pelo número de pessoas que querem vê-lo ser bem-sucedido.
mas um desses dois caminhos oferece melhores resultados. Quando você busca a amizade daqueles que já são bem-sucedidos, não há garantias de que eles vão desejar que você também tenha sucesso. Talvez você precise se esforçar para não ser visto como sanguessuga. Por outro lado, quando você busca o sucesso para os que já são seus amigos, pode ter certeza de que essas pessoas vão desejar o mesmo. Dar crédito a quem merece é um estilo de vida que você cultiva porque se sente grato por ter essas pessoas na sua vida e pelo que elas dão a você. É colocar o sucesso do outro em primeiro lugar e confiar tanto no que você é quanto no poder da reciprocidade. Mark Twain certamente confiava em quem era e Henry Irving não podia acusá-lo de não tentar confiar no poder da reciprocidade. Certa vez, os dois contemporâneos literários tiveram uma divertida conversa que demonstra claramente esse princípio. Henry Irving estava contando uma história a Mark Twain. "Você nunca ouviu essa, ouviu?" perguntou ele depois do preâmbulo. Twain garantiu que não tinha ouvido. Pouco depois, Irving fez uma pausa e perguntou a mesma coisa. Twain deu a mesma resposta. Irving continuou, mas quase chegando ao clímax da história, parou novamente e perguntou: "Tem certeza de que nunca ouviu esta história antes?" 3 interrupções foram demais para Twain. "Eu sou capaz de mentir 2 vezes por educação, mas esse é o meu limite. Não posso mentir uma 3ª vez de jeito nenhum. Eu não só já ouvi a história, como fui eu que a inventei." Twain poderia tranquilamente deixar passar a ironia e não falar a verdade. Ele ligava para o fato de a história ser de sua autoria? Não. Estava contente porque a história que ele criou o estava ajudando a ter uma boa conversa. Embora tenha ele desistido no fim, podemos culpá-lo. Essa divertida anedota mostra que não importa quem tem crédito por algo, desde que esse algo beneficie todas as partes envolvidas. Existe uma palavra inerente ao princípio de dar crédito a quem merece: reciprocidade. Não damos para receber algo de volta como se fosse um negócio. Damos para nutrir os relacionamentos. E ao fazer isso, sabemos que seremos recompensados. A reciprocidade é um subproduto natural de um relacionamento em que 2 pessoas compartilham alegrias e tristezas. Alegria compartilhada é alegria em dobro. Tristeza compartilhada é tristeza pela metade, diz o provérbio. Em relacionamentos verdadeiros, amigos buscam maneiras de recompensar amigos. O que aconteceria se esse espírito se disseminasse numa empresa, num nicho do mercado ou mesmo em toda uma cadeia de valores? 2 coisas são certas. 1, todos os envolvidos curtiriam muito mais a vida. E 2, o sucesso seria mais provável quando a colaboração ocorresse naturalmente. Mais do que nunca, hoje temos o poder de disseminar esse espírito. A longo prazo, somente o dono original da ideia se lembra de coisas como quem falou o que primeiro ou quem assumiu primeiro o risco. Em geral, as pessoas se lembram da grandeza de espírito. É um paradoxo interessante. Quanto mais crédito você dá aos outros por algo que você mesmo fez, mais lembrado você se torna e no fim mais acaba recebendo o crédito. Certa vez Ronald Reagan afirmou: "O que eu realmente gostaria é de entrar para a história como o presidente que fez os americanos acreditarem em si mesmos novamente." Com base apenas nessa citação, é possível fazer uma análise precisa da personalidade do ex-presidente americano. Ele estava no jogo para que os outros pudessem ganhar.
Suas metas políticas centravam-se na inspiração e no sucesso daqueles a quem servia no cargo de presidente. Talvez o que melhor caracterize Reagan seja a inscrição que ficava no Salão Oval durante o seu mandato. Não há limites para o que um homem pode fazer ou aonde pode chegar se ele não fizer questão de receber o crédito. Esse é o caso de muitas pessoas influentes. Elas têm um propósito mais elevado, que transcende motivações políticas, burocráticas ou prejudiciais aos outros. Reagan ignorou os comentários sobre o seu legado, dizendo que não estaria vivo para ouvir o que acadêmicos e historiadores falariam a seu respeito. Por essas e outras, ele cativou tanta gente como pessoa e como líder. Viveu e comandou uma nação, buscando sempre o bem maior do país, e fez isso com métodos não convencionais. Essa é a marca de uma pessoa que busca elevar os outros em detrimento de si mesma. É a mente não convencional que compreende que para ter sucesso não é preciso receber atenção e honrarias, e sim fazer parcerias e progresso. Ok? O capítulo 6 termina dessa forma, né? Entregando o ouro, né? E, só para dar um spoiler para vocês, amanhã, na próxima aula, a gente vai começar o capítulo 7. E ele se chama Cative com Empatia. Esse capítulo 7 é maravilhoso, vocês não podem perder, tá? Ele é lindo mesmo, de coração, ele é de emocionar, tá? Então, agora vamos conversar sobre esse ouro em letrinhas, nessa sopa de letrinhas que foi entregue aqui para vocês. Vamos lá. O livro, ele já começa esse final de capítulo te mostrando que tem duas maneiras de você interpretar a ideia de estar perto de pessoas bem-sucedidas, né? Deixa ele cantar, né, gente? Ele tá pedindo a vez dele. Posso? Obrigada. Meus passarinhos. Passarinhos livres, tá, gente? Não tem passarinho preso em gaiola, não, tá? Eles estão todos aqui no meu jardim do meu lado, nas árvores que tem aqui e nas aguinhas que eu coloco para eles, eles ficam aqui do meu lado, tá? Meus beija-flores hoje apareceram um pouco. Os outros passarinhos estão mais aqui, eles... Tá calor, né? Talvez eles estejam numa outra sombrinha. Vamos lá, viajei aqui, mas já voltei, tá? Já tô aqui de novo. Bom, então vamos lá, né? De novo. Duas maneiras, né, de você entender essa ideia de se cercar de quem é bem-sucedido, né? Então, a primeira é você procurar essas pessoas que já alcançaram sucesso. E a segunda é você buscar o sucesso de quem já faz parte da sua vida, ok? E tem um detalhe nessa comparação que é importante de falar. Que quando você só tenta se aproximar de quem é bem-sucedido, você ainda corre o risco de ser vista como uma sanguessuga, né? Como alguém que está interessada só nos benefícios daquela relação. Foi só falar e ele chegou. Deve ter ouvido o nome dele. Ok? Né? Só que quando você, ao contrário, você trabalha para ver os seus amigos, seus colegas, seus parceiros, né, prosperarem, essa conexão, ela vai nascer de outro lugar. Não de ser interesseira e sanguessuga, e sim de sentir e receber gratidão. Olha que legal, né? Gratidão, eu diria ainda mais, eu diria generosidade, né? Aquele desejo sincero de ver a outra pessoa vencer. Essa é a mensagem do livro, né? Que o verdadeiro sucesso, ele não é medido só pelo que você conquista, mas ele também é medido pelo número de pessoas que desejam te ver conquistando. Olha esse bingo de milhões, porque isso já diz tudo sobre você. Tem gente que gosta de você? As pessoas gostam de você? É sobre isso que eu tô falando, tá? Bom,
O livro também fala que dar crédito a quem merece não é só uma atitude, né? É uma forma de viver. É você reconhecer que ninguém consegue construir nada grande sozinha, certo? Sempre vai ter as pessoas que te ajudaram. As que te ensinaram, te ajudaram. As que te apoiaram, te ajudaram, né? As que estiveram ali presentes em momentos importantes da sua vida, te ajudaram. Então, quando você coloca o sucesso do outro em primeiro lugar, você está demonstrando confiança no seu próprio valor, porque você não precisa diminuir ninguém para provar que você é importante, que você tem importância, né? Você começa a entender que reconhecer o outro não tira nada de você. Nada. Pelo contrário, né? Reconhecer o outro fortalece a sua reputação de boa pessoa, os seus relacionamentos, né? Aumenta a confiança que as pessoas vão depositar em você. Essa é a mensagem do livro. Olha a obra. Não acaba nunca. Essa é a mensagem do livro para você, né? Quem precisa roubar o crédito só para si é inseguro, né? Quem compartilha o crédito, mesmo que o crédito seja só seu, se você compartilha, você está demonstrando grandeza. Bingo! Ok? O livro ele vai trazer, então, para ficar melhor explicado, a história divertida do Mark Twain e do Henry Irving, né? O Irving começou a contar uma história e foi perguntando para o Twain se ele já conhecia, né? E o Twain falou, não. Mas aí depois de tantas vezes que o Irving perguntou, ele acabou revelando que ele conhecia. Na verdade, a história era dele, né? Mas o mais interessante disso aí não é a situação engraçada que foi gerada, né? É a atitude por trás dela. Como assim? Eu explico. O Twain podia ter se preocupado desde o início em provar que ele era o verdadeiro autor daquele tema, daquela história, né? Ele podia ter interrompido desde o início o Irving para receber o reconhecimento, falar, essa história é minha. Mas ele não fez isso, porque ele percebeu uma coisa muito maior, né? Ele percebeu que aquela história estava proporcionando uma boa experiência. Estava criando conexão entre os dois, estava beneficiando os dois lados. Essa que é a mensagem do livro quando fala da história do Twain, né? Que nem sempre o mais importante vai ser quem vai receber o crédito por aquilo. Às vezes o mais importante vai ser o impacto positivo que aquilo vai gerar. E foda-se de quem é o crédito. Falando francamente, é isso. Bingo! É sobre isso, entendeu? E essa ideia, ela caminha junto com você para um outro princípio, né? O princípio da reciprocidade. Mas não é aquela troca baseada no interesse, em um negócio que é feito, né? Não. Não é você fazer alguma coisa esperando imediatamente algo em troca. Não, é uma reciprocidade baseada em você construir relações onde nelas vai ter cuidado, vai ter confiança, vai ter um desejo mesmo de contribuir com o outro. É o servir que eu tanto falo aqui, né? Então, quando duas pessoas elas compartilham as alegrias e as dificuldades também, essa relação se fortalece de maneira natural, você não precisa forçar nada, né? É como diz o provérbio, né? Alegria compartilhada é alegria em dobro. Tristeza compartilhada é tristeza pela metade. Vocês já pensaram nisso, né? Eu amo esse provérbio. Então, assim, pensa no que esse espírito, né, de reciprocidade faria dentro das empresas, das equipes, dos relacionamentos profissionais, né? Imagina um ambiente onde as pessoas não brigassem constantemente só para aparecer mais que as outras. Um ambiente onde essas mesmas pessoas reconhecessem a contribuição que o outro dá, né? Comemorassem o crescimento umas das outras.
o resultado, gente, seria uma colaboração muito mais forte, né? Porque as pessoas, elas não entregam o melhor delas por obrigação. Elas entregam o melhor delas quando elas sentem que elas estão fazendo parte de algo maior, algo legal, algo importante, ok? E a obra, e aí, né? A obra tá aí. É isso que o livro está ensinando hoje, tá? Que os ambientes onde tem um reconhecimento das pessoas vão criar cidadãos, né, mais dispostos a colaborar, a ajudar. Quem não quer ajuda, né? Então temos um bingo aí, né? O livro ele também traz uma reflexão, né, poderosa. Ele fala que com o passar do tempo, pouca gente lembra exatamente quem é que teve aquela ideia primeiro, né? Quem que falou aquela frase primeiro, quem que assumiu primeiro aquele risco, mas as pessoas lembram de quem teve grandeza de espírito, né? De quem reconheceu, de quem ajudou, de quem abriu espaço para o outro brilhar, né? E aí a gente tem um paradoxo, mas ele é interessante, né? Porque quanto mais crédito você está entregando para o outro, por algo que você também participou, mais a sua imagem vai se fortalecer. É um paradoxo, né? Você está dando o que é seu e você está brilhando mais. Você não está sendo subtraída, você está sendo somada, sendo multiplicada. Ok? Por que isso, né? É porque as pessoas elas percebem quando a humildade é verdadeira. E isso é raro. Ok? O livro está falando sobre isso hoje, que quanto mais você permitir que os outros brilhem, mais a sua própria estrela vai brilhar, mais a sua própria luz vai ficar evidente. Olha que bingo lindo, né? O livro também traz o exemplo do Ronald Reagan, né, que falou que ele queria ser lembrado como o presidente que fez os americanos acreditarem novamente em si mesmos, né? Bonito isso vindo de um presidente, né? Essa frase, eu acho que ela revela uma mentalidade diferente dos políticos padrão, né? Porque ele não estava pensando só na sua imagem, ele estava pensando na transformação que ele podia gerar nas pessoas. O foco dele era inspirar, fortalecer, né? Encorajar, fazer com que a população acreditasse no que tem potencial, né? Essa é uma característica que está muito presente nos líderes que exercem muita influência, né? Por quê? Porque eles têm um propósito, guarda essa palavra, né? E esse propósito vai muito além de receber reconhecimento pessoal. Eles já entenderam que liderar não é receber todas as honras, né? Liderar para eles é criar condições para que todo mundo também tenha resultado. Essa é a mensagem do livro para você hoje com a história do Reagan, que grandes líderes não precisam estar sempre ali no centro da atenção, né? Eles trabalham para que os outros também tenham espaço para poder crescer. Que bingo lindo, né? Pois é. E aí o livro fala da frase que tinha no Salão Oval durante o mandato dele, né? Que transmite exatamente isso. A frase falava que não tem limite para o que um homem pode fazer, né? Ou para onde ele pode chegar, se ele não fizer questão de receber o crédito por isso. Isso não é uma frase, isso é uma reflexão, né? Isso é uma tijolada, né? Mas assim, ela não significa que você tem que ignorar o seu esforço, tá? Que o seu trabalho não tem valor, ela não significa isso, que só o outro que é bom. Não. Ela tá falando que você tem que compreender, né, que o reconhecimento não pode ser o único motivo para você fazer alguma coisa. Tem algo mais, tem algo maior que isso, né? Tem a contribuição que você vai dar para o mundo, o impacto que você vai gerar nas pessoas, o legado que você vai deixar para o mundo. É sobre isso que o livro está falando, que aquelas pessoas que são extraordinárias, elas não buscam só a admiração das pessoas, elas buscam deixar essas mesmas pessoas melhores.
entendeu? Elas querem melhorar tudo ao redor delas. E esse é um bingo aqui. Esse, aliás, é o meu propósito com você aqui nesse canal, né? Por isso que eu falo que esse bingo é lindo. Vamos jogar agora para a sua vida? Então vamos lá. Você costuma comemorar as conquistas dos próximos a você? Você reconhece publicamente quem te ajudou em algum resultado? Você sente dificuldade em dividir os seus méritos? Ou você consegue enxergar que quando o outro cresce, o caminho de todo mundo está sendo fortalecido? E aí, como é que é para você? Muitas vezes você quer construir uma imagem de sucesso, todo mundo quer, né? Mas às vezes você esquece que uma das formas mais poderosas de fazer isso é você fazer com que as outras pessoas se sintam valorizadas. Então você quer uma coisa para você. Como que você consegue? É sobre o outro, não é sobre você, né? No final das contas, os relacionamentos que realmente vão ficar, eles não vão ser construídos à base de competição, né? Não. Eles são construídos à base de confiança, reconhecimento, generosidade, ok? Essa é a mensagem do livro, né? De que o nome de uma pessoa fica forte quando esse nome está ligado ao bem que essa pessoa gerou na vida das outras. Legal, né? E é por aí mesmo, tá, gente? A vida é boa quando ela é por aí, ok? Quanta consciência, né? Você criou aí agora nesses 5 minutinhos ouvindo essas perguntinhas, hein? É isso aí. É exatamente essa consciência que eu desenvolvo com você na Cartilha Mente de Ouro, tá? Para você ter uma mente próspera. Para você entender que o crescimento de verdade, ele não acontece só quando você conquista para si mesma as coisas, né? Não. Ele acontece quando você aprende a criar valor, né? Fortalecer as outras pessoas, construir relações mesmo, que sejam baseadas em confiança, né? Você vai aprender a desenvolver uma mente mais consciente, né? Fortalecer a inteligência emocional, aprender comportamentos que vão transformar sua forma de se relacionar com o outro, né? Você vai aprender a sair daquela necessidade de receber reconhecimento. Você vai começar a construir a sua presença, né? Baseada em contribuição, em servir, em ter um propósito, ok? Porque as pessoas de valor, elas não são lembradas pelas conquistas delas. Elas são lembradas pelas pessoas que elas ajudaram a transformar. Podem ter certeza disso, ok? E além da cartilha, você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que vem exercícios práticos, curtinhos, para todo dia você fortalecer essa nova mentalidade que está se expandindo, que você está aprendendo a ter aqui agora comigo, tá? Eu falo que é um cofre porque lá dentro tem ouro, né? Lá dentro estão os tijolinhos, para todo dia você aumentar a construção do seu sonho, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque foi feito com muito carinho esse conteúdo, à base de muito estudo, muito conhecimento. E assim, é outro paradoxo, né? E ao mesmo tempo é um conteúdo tão curto, pequeno, resumido, né? Ele é muito direto ao ponto, ao que você precisa, ok? Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários qual pessoa que você reconhece que merece mais crédito na sua vida. Pensa aí, né? Com certeza tem bastante gente. A gente nunca dá o crédito todo que as pessoas que estão na nossa vida merecem, né? E aí? Vamos começar? Ok? Então, antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da Mente de Ouro para vocês, né? Tá na hora, vou gerar a ferramenta de transformação, vou te dar aquele tijolinho do dia, né? E se você assistir a aula do dia e fizer o tijolinho do dia e for lá colocar ele na sua construção, você vai ver como que a sua vida vai melhorar em curto período de tempo, tá? Te garanto, isso eu te garanto. Então, vamos lá. Eu quero que hoje você escolha alguém que contribuiu de alguma forma
para alguma coisa que você conquistou na sua vida, tá? Pode ser qualquer pessoa. Eu quero que você entre em contato com essa pessoa e reconheça a contribuição dela para você. Eu quero que você diga claramente isso, entendeu? Que você quer agradecer essa pessoa porque ela fez parte dessa conquista para você. Eu não quero que você espere que essa pessoa peça que você reconheça isso, ok? Não, eu quero que você se antecipe. Eu quero que você ofereça a retribuição, né? Eu quero que você ofereça o reconhecimento. Depois você vai observar como que esse simples gesto vai fortalecer a relação entre vocês, tá? Depois você volta aqui nos comentários, compartilha com a gente como é que foi essa experiência. Você vai aprender com ela que quando você valoriza as pessoas, você constrói um nome que vai ser lembrado com muito respeito, ok? Quem não quer, né? Então, gente, vocês já sabem que aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, aqui é vida real, certo? E fechando esse capítulo 6, você aprendeu aqui hoje que o verdadeiro crescimento não vem de você tentar subir sozinha na vida. Ele vem quando você entende que o seu sucesso está conectado às pessoas que caminham com você. Sempre, ok? Então você aprendeu que dar crédito para o outro não diminui o seu tamanho, né? Pelo contrário, dar crédito para o outro revela a sua maturidade. Mostra que você reconhece, né, que os grandes resultados são construídos pelas contribuições, pelas parcerias, né, pelo servir. E aí você estabelece uma relação de confiança com essa pessoa, ok? Você aprendeu também que as pessoas podem até esquecer quem falou o quê, né? Quem apareceu mais, quem recebeu mais atenção, mas elas não esquecem quem teve grandeza suficiente para reconhecer que elas têm valor, né? O livro trouxe a história do Twain, né? Que mostrou que o impacto da ideia é maior do que a necessidade dele receber a autoria dessa ideia, né? Também teve a história do Reagan, né? Que mostrou que liderar é você criar condições para que os outros acreditem em si mesmos. Essa eu acho que é uma das maiores transformações, tá? Que você pode buscar. Então, eu quero que você busque parar de perguntar só como que você pode ser reconhecida, né? Eu quero que você comece a perguntar como que você pode ajudar a outra pessoa a crescer. Porque quando você eleva as pessoas, você está construindo confiança com elas, né? Quando você fortalece as pessoas, você está construindo influência sobre elas. E aí, quando você deixa um impacto positivo na vida das outras pessoas, o seu nome começa a rodar na boca delas, carregando um significado. Lindo isso, né? Então, gente, a aula ela termina aqui, mas a transformação que ela gerou na sua vida, a partir de hoje vai continuar, ok? Então, eu espero você na próxima aula. Gente, eu coloco aula nova todo dia às 7 horas da manhã. Vocês não podem perder, ok? E eu vou te lembrar sempre no final de cada aula de que o resultado que você ainda não tem, porque você vai ter, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.